Muito bem. Ninguém pode dar o que não tem. Tá certo? Como nós não podemos nos retirar para o plano da suprema beatitude do entendimento, então não podemos evitar a contaminação no besterol contemporâneo, na decadência contemporânea, na sujeira contemporânea. Não podemos em hipótese alguma. E só o que devemos fazer é confessar permanentemente esse estado de degradação. Cada vez que você confessa, Deus abre uma portinha para você melhorar um pouco. Na verdade, é só isto. Eu conheço pessoas, por exemplo, que proíbem os seus filhos de ver televisão, certo? E que pretendem manter os seus filhos numa redoma de pureza. Só o que elas fazem é tornar esses filhos indefesos perante este mundo. Nós não podemos fugir da experiência humana, a experiência do mal, do pecado, etc. Não podemos. O próprio Cristo fala, não resistais ao mal. Veja que coisa importante isso aqui. Você vai se contaminar no mal. E não é você que vai se limpar, se mantendo dentro de uma redoma. É Deus que vai limpar você. E Ele vai limpar você quando? Quando você confessar. Entendeu? Não estou falando necessariamente, vamos dizer, da confissão ritual, porque a confissão ritual, só se o sujeito confessar 5, 6, 7, 8 vezes por dia, manter um padre em casa para fazer isso. Isso não é possível. A confissão ritual, ela é apenas, vamos dizer, a oficialização, por assim dizer, de uma confissão que já foi feita por dentro. Então, eu estou falando da confissão interior. Então, é esta confissão, vamos dizer, que permite que você saia um pouquinho da miséria contemporânea. E esse pouquinho é decisivo. O importante não é você estar livre dela. O importante não é você se manter puro e intacto. Porque se você tenta fazer isso, o negócio piora ainda mais. O importante não é você se manter puro e intacto. O importante é a confissão para que Deus te limpe. Está entendendo? Se você fizer isso permanentemente, os seus filhos verão o que você está fazendo. Eles verão que você não é melhor do que os outros, mas que você está fazendo uma coisa um pouquinho melhor. E eles seguirão você. É este exemplo que você tem que dar. Esse exemplo, vamos dizer, de que você consegue perceber a miséria do meio social e cultural, não externamente, mas em você mesmo. Então você está continuamente se limpando daquilo. Está compreendendo? Não com o espírito de revolta, de indignação, tá certo? Mas de paciência com você mesmo. Você sabe que você não vai se livrar disso tudo de uma vez. Você sabe que você não vai ser puro e intacto. Você sabe que você não vai ser arrebatado para a suprema beatitude do conhecimento. Você sabe que você compartilha do pecado do seu tempo, que você o carrega dentro de você. Então, por exemplo, eu vou dizer um dos pecados do nosso tempo, um grande pecado do nosso tempo. Todos aqueles que estão contra, vamos dizer, as tendências revolucionárias, malignas, que estão contra esta ambição gnóstica de dominar o mundo, todos aqueles, então assim, eles com frequência cedem à linguagem desta mesma atitude e tentam se expressar, né, na linguagem do inimigo, porque não tem uma linguagem própria. Digo, você só vai desenvolver uma linguagem própria se você continuamente confessar a realidade, para você mesmo e para Deus. Aí você vai criando uma voz própria. Então você não precisa se adaptar a uma linguagem que já está corrupta e que foi feita para corromper pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana tem um famoso médico abortista aqui nos Estados Unidos que era especialista em praticar o que eles chamam late term abortion. Ou seja, a criança está pronta, está para nascer, a criança é 100% viável, falta 10 minutos para nascer e eles matam a criança. E o sujeito aplicou isso numa multidão de crianças. E
Um dia o sujeito estava na igreja, veja você, ele está fazendo o quê na igreja? Ele está na sua paróquia que ele costuma frequentar e onde ele é muito bem aceito. Né? Entrou um sujeito lá e deu um tiro nele. Imediatamente, todas as organizações anti-abortistas, as organizações pró-vida, lançaram manifestos de repulsa a esse crime hediondo, falando desse crime numa linguagem muito mais violenta do que jamais falaram contra os abortistas. Para quê? Para se limpar. Porque o outro lado, imediatamente, tão logo mataram esse sujeito, o tal do Dr. Tiller, os abortistas imediatamente disseram, não basta punir o assassino, é preciso perseguir as organizações pró-vida, porque quem fala contra o aborto está induzindo ao assassinato de abortistas. Então, as organizações abortistas imediatamente se sentiram, a organização pró-vida imediatamente se sentiram objeto de suspeita e tentaram mostrar que o bom mocismo. Não, nós somos contra a violência, etc. Por que eles não podiam dizer simplesmente, não temos nada a ver com isso. Nós não nos preocupamos com o Dr. Tiller nem com o seu assassino. Nós não matamos bebês nem seres humanos adultos. Isso é problema de vocês. Por que não podiam dizer simplesmente isto? Por que você tem que se posicionar nos termos que o seu inimigo colocou? Ou seja, você tem que mostrar repulsa ao homicídio. Fala, não, eu não sou a favor do homicídio, mas eu não consigo sentir mais repulsa por um sujeito que matou o Dr. Tiller do que pelo próprio Dr. Tiller. Honestamente, eu não consigo. O assassino dele era um maluco. Mas ele era um assassino em massa. Então, eu graduaria as minhas expressões de horror. Eu digo, bom, eu não posso achar que o assassinato do Dr. Tiller é um crime tão hediondo quanto você matar milhões de bebês. Eu não posso achar isso. Humanamente falando, não posso achar. Por exemplo, se um sujeito matasse Hitler ou Joseph Stalin, bom, naturalmente o sujeito iria para a cadeia. Mas teria sido um crime hediondo? Digo, não, o assassinato do Dr. Tiller não foi um crime hediondo. Foi um crime apenas. Um crime vulgar, bobo. Mas o assassinato de milhões de bebês que estão prontos para nascer, claro que é crime hediondo. Por que elas não podem falar isso? Porque o que vão pensar de nós? Olha, cada vez que você imagina o que os outros vão pensar de você, você está cuspindo em Deus. E isso chama-se respeito humano. Você não pode colocar o seu respeito humano acima do respeito que você tem pelo próprio Deus. E Deus o que é? É o Espírito da verdade. E é, portanto, o Espírito da confissão. Veja, nós não temos acesso à verdade total, universal, etc. Não temos e não precisamos. Eu digo, o que eu poderia fazer com a verdade total? Mas já estou com 62 anos agora, mas porque eu captasse a verdade total amanhã. Daí eu vivo mais algum tempo, tá certo? E vou para o túmulo e levo a minha verdade total comigo. Para que serve isso? É ridículo, né? Tá certo? Então, a pretensão à verdade total, ela é em si mesma uma falsidade. O que nós precisamos obter é a adequação ao espírito da verdade, né? Tal como ele é necessário para a nossa orientação na vida real, seja a vida prática, seja a vida intelectual, né? Então, na mesma medida, nós somos obrigados a criar uma linguagem que nos permita exercer esta prática. Então, vamos dizer, o equivalente moral da verdade, o equivalente no plano da sua vida real, temporal, biográfica, o equivalente da verdade é a sinceridade. O que é a sinceridade? É a minha confissão. É a minha admissão perante mim mesmo, perante Deus, tá certo? De quem eu sou, o que eu fiz, o que eu quero, o que eu penso. Entendeu? E eu não posso ser sincero se eu imito a linguagem da mentira. E a linguagem da mentira é sempre baseada no que os outros vão pensar. Entendeu? Isto, vamos dizer, esse desejo de mostrar bom mocismo, isso aí estraga e corrompe pessoas até o fundo da alma. Não se trata de
aplaudir o assassinato do Dr. Tiller. Trata-se de lamentá-lo como um ato insensato que fez de um bandido um mártir. Você não tem que dizer, crime hediondo. Você tem que dizer, mas este idiota foi lá e transformou o Dr. Tiller num mártir. Isto sim, isto é sincero. O Dr. Tiller não merecia viver. Não, vamos dizer, ele não merece as nossas lágrimas. E o assassino dele não merece o nosso horror. O Dr. Tiller merece a nossa mais profunda condenação. E o assassino dele merece o nosso desprezo. É um assassino a mais. Que não ajudou nada e só atrapalhou. Então, as organizações pró-vida, aqui elas falaram com tanto horror do assassinato do Dr. Tiller que ajudaram a beatificar o Dr. Tiller. Está entendendo? Então, isso aí, vamos dizer, no Brasil acontece a todo momento. Então você imita o seu adversário para que ele não pense mal de você. Então você quer a afeição do seu adversário. Ele quer a sua morte, mas você quer a afeição dele. E você ainda pensa que isso é cristianismo, que isso é odiar o pecado, mas e não o pecador? Eu digo, meu filho, odiar o pecado e não o pecador é uma coisa. Agora, punir o pecado e não o pecador é impossível. Você não pode mandar o crime para a cadeia sem mandar o criminoso junto. Se você pega um sujeito lá tentando estuprar sua filha, e você se recusa, não vou encher ele de porrada porque eu odeio o pecado, mas não o pecador, como é que vai ser esse negócio? Como é que você vai parar o estupro sem parar o estuprador? Então, isso aí, essa história de amar o pecado, mas não o pecador, isso é usado frequentemente, de odiar o pecado, mas não o pecador, é usado frequentemente como um subterfúgio covarde, pecaminoso e blasfematório. Quer dizer, você está se recusando a cumprir o seu dever. E você encobre a sua covardia, a sua falsidade com um manto de cristianismo.